Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, todos mais tranquilos, calmos, depois de um domingo que foi bastante pesado, todos sabiam que era muito difícil, que era improvável, mas todos acreditaram, né? E é normal que o Grêmio poderia de alguma forma reverter. E poderia se o Pavon tivesse conseguido executar o recurso básico do futebol, que é o domínio, né? Aquilo que a gente fala. Lá quando a criança é colocada pelos pais na escolinha de futebol, a primeira coisa que o professor ensina é a dominar a bola. Depois tu começa a evoluir no passe, na finalização, no drible, posicionamento, leitura de jogo, mas a primeira coisa é domínio. E o Pavon, um jogador profissional que já disputou Copa do Mundo, não conseguiu dominar a bola. Ali era 26 minutos do segundo tempo. 26 minutos do segundo tempo. Ele dominando ficaria na cara do gol, poderia fazer o gol, colocaria o Grêmio em vantagem de virada 2-1. O Beira-Rio certamente iria sentir, o Inter iria sentir muito a parte psicológica, o Grêmio ia crescer e a história poderia ter sido muito diferente. Mas o Pavon não conseguiu o recurso básico. Com todo respeito ao Pavon, que eu já disse várias vezes aqui, é um excelente profissional, é um cara que se dedica diariamente, é um cara que se esforça, se mata dentro de campo, mas ele tem muitas dificuldades técnicas. Muitas dificuldades técnicas, ele não pode ser titular do Grêmio de maneira alguma. Muitos vão comentar que ele não deveria estar no grupo do Grêmio. Não sei. O Grêmio tem suas dificuldades financeiras. No grupo, às vezes, há uma necessidade, porque as opções elas são escassas, mas talvez nem no grupo mesmo. Bom, vamos lá. Dito isso, a gente precisa falar aqui sobre o Quinteiros confirmando a chegada de reforços, o Quinteiros se comparando com o Renato, acho que não foi uma corneta, mas se comparou e se colocou como alguém que está fazendo um trabalho melhor em algo específico. E também o Grêmio, no caso a direção, avaliando o Quinteiros. Ele pode ser demitido logo aqui na frente, já que neste momento não será. A gente vai falar sobre isso em nome de Matiello, corretora de seguros, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. A Matiello Corretora de Seguros é para fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Fala direto com o proprietário Matiello no telefone que está na tela e não perde tempo, Matiello Corretora de Seguros. Bora, vamos lá. Primeiro ponto, o técnico Gustavo Quinteiros, na entrevista coletiva, em determinado momento se comparou ao Renato, né? Primeiro que ele disse que o time do Grêmio está em evolução, ele fez uma análise totalmente equivocada, né? Ele disse que o Grêmio está em evolução e foi melhor no Beira-Rio. Primeiro que o Grêmio não foi melhor, talvez o Grêmio tenha tido um maior ímpeto ofensivo pela necessidade. O Inter não precisava, o Inter jogou com o regulamento embaixo do braço, então esperou o Grêmio e controlou. O Grêmio não criou grandes oportunidades. Quando que o Antony trabalhou, o goleiro adversário? Qual defesa que ele fez no jogo, a não ser uma queima-roupa do Bright White que ele fechou o ângulo assim? Não teve, né? Então, o que o Christian Oliveira e o Amuso ofereceram, assim, né? Até porque talvez sejam vítimas desse esquema aí que tá bem difícil, né? Eu sei que o meio-campo do Grêmio é fraquíssimo, mas eu acho que a gente precisa dividir essas responsabilidades. Um meio-campo que não tem qualidade, não tem como o treinador também fazer milagre, mas tem como fazer melhor do que tá fazendo, né? O Grêmio tá passando trabalho aí contra o São Raimundo, contra o Atlético. Então, tá na hora do Quinteiro sim ser criticado, ser cobrado, mas tem que olhar para o grupo. O que não dá é para ficar falando de arbitragem, né? Achando que os problemas do Grêmio passam mais pela arbitragem do que seus próprios erros. Eu acho que isso é importante da gente colocar. Mas o Quinteiros ele se comparou com o Renato quando ele disse o seguinte: até o ano passado, até os últimos anos, o Grêmio só perdia grenais. Perdeu vários em sequência. Eu tô aqui, são 3 grenais, a gente perdeu só um, empatou 2 e fomos melhores no Beira-Rio. Quinteiros, o Grêmio escapou de perder o Grenal da fase classificatória, jogou pior que o Inter. O Grêmio jogou muito pior que o Inter o Grenal de ida da final, com a arena lotada, o Grêmio fez um vexame. E no jogo da volta, repito, né, o Inter só administrou a vantagem. Então o Grêmio achar que está num crescimento é um equívoco muito grande e pode gerar um problema grave logo adiante. O Grêmio tem competições importantes pela frente e eu tenho receio do que vai acontecer a partir de agora.
A direção, ela avaliou o trabalho do Quinteiros, ela avalia a todo momento, como disse o próprio presidente Alberto Guerra na entrevista coletiva, e as avaliações elas são as mais distintas possíveis, né? E não duvido que até mesmo no sentido de avaliar se ele precisa ou não continuar, certamente essa avaliação foi feita, e o entendimento é que o trabalho ainda é inicial, que ele recebeu os reforços em meio à competição, que ele muitas vezes não teve todos os jogadores à disposição, que a arbitragem, de novo, atrapalhou, então que ele deva continuar. Agora tem uma parada, né, um período aí sem jogos, data FIFA, e ele tem esse período como algo positivo, porque ele vai ter tempo de trabalhar e colocar suas ideias, melhorar tudo que precisa ser melhorado, mas ao mesmo tempo isso traz uma pressão para ele quando o Grêmio voltar a jogar. Porque agora tendo tempo, e os reforços chegaram, não todos é verdade, a gente vai falar sobre isso, ele vai ter que apresentar algo melhor. Ele é obrigado a apresentar algo melhor. Ok, o Inter é muito melhor do que o Grêmio, beleza, mas e o Grêmio contra o São Raimundo e contra o Atlético? Né? Complicado. Então vamos ver como essa situação vai se desenrolar. Existe sim a possibilidade do Quinteiros não terminar o ano, é óbvio isso. O Quinteiros fica por enquanto. Se ele não der uma resposta rápida, se ele continuar tropeçando, resultados ruins e desempenhos tão ruins, ele não vai suportar. E alguém vai perguntar, e o Renato pode voltar? Isso não é trabalhado dentro do Grêmio ainda, mas muitos torcedores já falam sobre isso e a gente sabe que o Renato é sempre, pelo tamanho dele, uma realidade. E eu sei que divide opiniões. Muitos gremistas gostariam do retorno do Renato. E nesse momento estão dizendo, ó, o grupo era ruim, o Renato não era tão culpado assim. Era culpado de muita coisa, mas não tão culpado assim. Muitos já têm esse entendimento. E outros não querem o Renato de forma alguma. Mas vamos combinar, existem outros técnicos também no mercado, né? Só a direção trabalhar com excelência nesse processo. Outra coisa, reforços. O Quinteiros confirmou, né, que o Grêmio vai contratar. Só que tem um problema aí, né? A janela interna está aberta. Quais jogadores disponíveis na janela interna? Sobras dos clubes, sobras, né? Ou destaques de clubes menores. E aí? Tem jogador à disposição para o Grêmio contratar e realmente resolver os problemas? O Quinteiros está exigindo a chegada de um zagueiro. Ele exige isso, um zagueiro com nível de titularidade para formar a dupla principal com o Wagner Leonardo. Tem no mercado brasileiro à disposição? O Grêmio precisa de meio-campistas. Há um entendimento disso. Um camisa 8, mais precisamente. Vai encontrar no mercado interno, vai ter que esperar a janela do meio do ano. Aliás, o presidente Alberto Guerra tratou de, depois de tanta valorização ao Campeonato Gaúcho, a possibilidade de conquista do Octa diminuiu o campeonato, né? Disse, a gente não podia também gastar tudo, porque é só o gauchão também, mais ou menos assim. É complicado. São narrativas, são explicações, são desculpas, faz parte do processo, mas o Grêmio precisa evoluir olhando para os seus problemas. Se tu fica olhando para outras coisas, tu não corrige os teus problemas, tu não melhora e tu não obtém os resultados que são necessários na temporada. De fato, o gauchão foi algo que o Grêmio colocou como importante, mas não é o mais importante da temporada e já é passado. Bora olhar para o que vem pela frente, que é mais importante. Só que para isso, o Grêmio precisa melhorar e muito, se reforçar, mais qualidade, jogadores com características que não tem no elenco, o treinador precisa melhorar muito e se não melhorar, vai precisar ser trocado. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, tua opinião é fundamental aqui nos comentários. Matiello, corretora de seguros, um grande abraço e até o próximo conteúdo.